Santo, eu quero te agradecer, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, estarei fazendo uso da Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, tenhamos entendimento claro do significado desta unção que Seu Filho Jesus um dia recebeu, Senhor. E que também, pelo Seu sacrifício na cruz do Calvário, pela Sua ressurreição, também deu a nós, Senhor, o direito de recebermos esta unção. Pai, que a Tua igreja que aqui está nesta noite tenha esta compreensão, este entendimento, e que possamos sair daqui hoje entendendo, Deus, que é para a igreja do século 21. No nome de Cristo nós oramos e te peço a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a minha vida. Amém. Tome assento, igreja, por favor, e deixe aí aberta a Tua Bíblia. Como eu disse no início do culto, Deus, desde quarta-feira, tem nos visitado de uma forma tremenda, onde essa semana muitos irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo. Algumas denominações dizem que o batismo com o Espírito Santo é quando você recebe Jesus. Na verdade, a Bíblia diz que você recebe um selo, mas o falar em línguas é algo diferenciado do que muitas denominações ensinam. E eu vou provar isso para você na própria Bíblia, não é mesmo? Aqui, o profeta Isaías, como vocês bem sabem, os irmãos que conhecem um pouco de Bíblia, Isaías é um dos profetas que mais falou sobre o Messias. E aqui ele vai profetizar de um que nasceria da casa de Jessé, da linhagem de Davi. E esse repousaria sobre ele o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder e de temor. E é interessante que é algo que lá atrás, há 700 anos antes do próprio Cristo nascer, o profeta já havia profetizado o que este renovo, vindo da linhagem de Davi, receberia. O que Deus tem para mim, para você hoje, é ministrar ao seu coração sobre um tema, da palavra muito importante, que é a unção. A unção. E eu gostaria que você, nessa noite, tivesse o entendimento de como é que Deus fala com a gente. Muitas pessoas me procuram e dizem assim: pastor, o irmão lá falou que Deus falou com ele, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, Deus não fala comigo. Deus fala sim, é que você não presta atenção. Por quê? Deus, Ele fala de diversas formas, e a maneira mais clara se chama Bíblia Sagrada. Aqui você abriu, Deus está falando. Mas eu quero ouvir Deus. Irmão, a Bíblia, ela é a boca de Deus falando aos nossos corações. Não fique esperando, não. Eu quero ouvir uma voz diferenciada. Eu quero ouvir uma voz de veludo. Não, abra a Bíblia que Deus vai estar falando com você. Deus sempre falou de diversas formas e maneiras. Falou pelos mandamentos. Deus falou através da história. José do Egito, que é uma simbologia do próprio Jesus. Deus falou pela boca de Jesus por parábolas. Quando ele fala daquele pai amoroso, que o filho vai, mas ele espera o filho, também numa simbologia do amor de Deus. Deus também falou e fala pelos milagres que nós temos visto e ouvido. Os milagres que estão registrados no Novo Testamento, e milagres do Velho Testamento, e milagres que nós ouvimos hoje, sábado, domingo passado, ouvimos aqui vários milagres, não é? Deus usou grandes personagens bíblicos para falar conosco. E nós poderíamos citar aqui um número enorme de homens, de mulheres, que foram usados como personagens para trazer a nós um ensinamento. Mas também Deus usou Paulo e alguns dos apóstolos para escrever cartas tremendas, diretamente do céu, para que nós tivéssemos firmeza na palavra e na doutrina dos apóstolos. E Deus
também, lá no livro de Apocalipse, ele usa a revelação, quando ele se revela aquelas 7 igrejas da Ásia. Então Deus, ele tem diversas formas de falar, mas a coisa mais importante que ele fala é a Bíblia. Nós temos na nossa igreja um plano de leitura anual. E você precisa entender isto. O crente precisa ler a Bíblia todos os dias. É a primeira coisa que eu faço. Quando eu chego aqui na igreja, praticamente todos os dias, eu vou fazer o meu devocional. Você precisa ler Bíblia. Você precisa comer a palavra de Deus. Mas também, Deus, ele usou, entre tudo isso que eu falei, muita simbologia, né? Deus falou pelo arco-íris, que ele estava falando do pacto, da fidelidade que ele faz com o homem. Deus usou água, purificação, que nós chamamos de batismo nas águas, que é um mandamento. Quem crer e for batizado será salvo. Deus também fala, por intermédio que nós vamos fazer aqui hoje, do pão e do vinho. Não é? Quando você participa do pão e do vinho, você está lembrando do sacrifício de Jesus, mas não lembrando simplesmente por lembrar. Você está se lembrando porque aquela cruz era sua, aquela cruz era minha. E Jesus subiu à cruz, derramou o seu sangue, e ele então deu a nós a oportunidade de hoje celebrarmos a sua morte com alegria, porque nós fomos salvos pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas também, né, a própria cruz. A própria cruz, ela é a vitória sobre a morte. Por quê? A cruz está vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falava com um colega aqui da cidade, gente muito boa. Eu falei, rapaz, eu acho tão bonito esse crucifixo seu, mas precisava tirar esse Jesus daí, porque ele não está mais aí. Ele ficou me olhando assim. Eu falei, usa um crucifixo sem o Cristo morto aí. Usa um crucifixo vazio, que tem um significado muito importante. Mas também o óleo. Óleo significa o quê? Proteção e presença. E eu quero bater nessa tecla hoje. Óleo, que significa proteção e presença. Diga comigo, proteção. Diga comigo, presença. Então veja só. Eu não sei porquê, muitas pessoas, né, eles se lembram do pão, do vinho, da cruz, da água, até do arco-íris, mas tem dificuldade de entender a simbologia do óleo. Tem dificuldade de entender que a simbologia do óleo, que significa proteção e presença, é algo extraordinário que Deus nos deu. Porque a primeira pessoa que recebeu fora lá do Velho Testamento, dentro do Novo Testamento, para poder acontecer o que aconteceu, como diz o texto aqui, espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, foi o próprio Jesus. O próprio Jesus. Porque no Velho Testamento, a atuação do Espírito vinha sobre os seus e depois parava. Mas quando Jesus entra no cenário, ele vem ungido pelo Senhor, com espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de temor. Para quê? Para passar isso para os seus discípulos. E os seus discípulos, no primeiro momento, vocês sabem, não teve entendimento, porque Jesus falava umas coisas e fazia umas coisas que eles ficavam bravos com Jesus. Jesus, ele botava um cara que roubava eles, ia lá e tomava café com o cara. Ele pegava uma mulher em adultério e perdoava a mulher. Ele se dizia ser o próprio Deus. E as pessoas ficavam assim, mas esse camarada, quem ele está pensando que ele é? Por quê? Porque não tinha entendido ainda esse espírito que habitava sobre esse Jesus. Jesus, a única vez que você vê Jesus bravo é lá no templo, quando ele vê que o templo virou de verdade um comércio, não é? Mas Jesus sempre foi amoroso. Jesus sempre tratou as pessoas, dando às pessoas uma oportunidade
oportunidade, não é mesmo, de se regenerar, de verdade conhecer o Cristo que estava falando com elas, para se tornar uma nova criatura. Muito bem. O que eu quero mostrar aos senhores nessa noite? Que a unção, ela está completamente ligada à pessoa do Espírito Santo. Irmãos, Deus nos chamou, Deus nos exorta pela palavra profética, né? A nós estarmos em oração, em obediência, em santidade, no Espírito. No Espírito. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, e lá está no capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, quando Paulo fala que ninguém pelo Espírito pode falar que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Não pode falar, mas sem que seja algo que venha do profundo da alma. Não é? Muito bem. O que nós precisamos cuidar? O que a igreja precisa cuidar? Nós precisamos cuidar que Deus nos livre de termos uma igreja, não é? Sem atuação do Espírito Santo nela. Nós precisamos cuidar disso. O poder do Espírito Santo é que faz a igreja se mover. Por quê? Porque sem o Espírito, o que eu estou fazendo aqui seria teatro. Sem o Espírito, os músicos de verdade fariam simplesmente apresentação musical. Sem o Espírito, não é? Os nossos púlpitos seriam pessoas fazendo apresentações e não mensagens proféticas. Sem o Espírito, os nossos apelos levariam as pessoas de verdade simplesmente a decisões e não conversões. Não conversões. Sem o Espírito, nossos cultos seriam simplesmente um ajuntamento e não celebração ao Deus vivo. Sem o Espírito, a nossa oferta seria esmola. Porque a Bíblia diz que eu preciso ofertar com alegria, entendendo que se eu oferto é porque eu recebi, e o que eu recebi, eu preciso devolver. Sem o Espírito, nossos ministérios seriam cargos mecânicos, não é? Em vez de ser o quê? Dons espirituais dados pelo Senhor. Então, presta atenção. A igreja, sem a unção do Espírito Santo, de verdade seria um lugar morno, frio, um lugar de religião. E se tem uma coisa que Deus odeia, é religiosidade. Deus, Ele não quer que você seja religioso, mas Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Ele quer que você seja um crente não morno, mas um crente quente, cheio do Espírito Santo de Deus. Deus deseja que cada dia este lugar aqui, não é, seja o viver do próprio propósito de Deus para as nossas vidas. Mas para isto, eu preciso do quê? Do Espírito Santo. Quando lá no livro de Apocalipse, ele escrevendo para a igreja de Laodiceia, ele fala: assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e se vista para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos, para você poder enxergar. Olha só, ele estava falando com uma igreja que se achava alguma coisa. Se você se acha alguma coisa, você está com uma igreja de Laodiceia. Se você confia apenas nas coisas materiais e diz que não precisa de nada e não reconhece a Bíblia que diz que você é miserável, digno de compaixão, você é pobre, cego e nu. Então eu preciso da atuação do Espírito de Deus na minha vida. Eu preciso buscar, eu preciso querer comprar, eu preciso desta unção, desta graça. Eu não posso ficar como a igreja de Laodiceia. Eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. É melhor o ouro refinado no fogo,
que significa o quê? Riqueza espiritual, sem mácula, sem tristeza. Roupas brancas para vestir na minha nudez, significa o quê? Pureza espiritual. Crente precisa ter pureza espiritual e sexual. Quando nós falamos colírio para ungir os nossos olhos, significa olhos espirituais. Pessoas que tenham olhos que enxergam pela fé. Não é? Você enxerga além do que as suas vistas são capazes de enxergar. Você enxerga pelos olhos da fé. E a gente fala, mas como é que você está vendo isso? Eu estou vendo pelos olhos da fé. Quem olha pelos olhos da fé, vê coisa tremenda da parte de Deus. Agora veja só. O que significa a unção? A unção, de forma etimologicamente, é o ato e efeito de ungir. Untar com óleo ou com unguento. Aplicar óleo. É isso que significa unção. Biblicamente, a unção ela vem de uma palavra chamada crisma, que é o verbo de ungir, que significa ungido. No hebraico, esse termo ungido, ele fala de Messias, que é aplicado ao próprio Jesus. Agora, a coisa mais importante é que ele é aplicado ao Messias, na palavra hebraica. Quando você fala com um judeu e você fala, quem é ungido? Ele fala, é o Messias, que para eles ainda não veio, mas para nós já veio. Né? Agora, esse Messias, que é o nosso Jesus, ele veio, foi ungido pelo Pai, como diz o profeta Isaías, e ele morreu, ressuscitou, e ele não falou, bye bye, até um dia. Não. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Ele não falou, vocês ficam aí, se vira. Não. Ele disse, eu preciso subir para que o Espírito de Deus venha, para que o Espírito Santo venha. Então deixa eu te dizer uma coisa, ele deu para nós o Espírito Santo. O que eu preciso é atender o conselho de Jesus à igreja de Laodiceia. Queira, compre, adquire, peça. Se você pedir, o Senhor vai te dar como deu para os irmãos essa semana no nome de Jesus. A unção espiritual é a capacidade dada por Deus aos seus filhos, que nos credencia a cumprir o quê? Uma missão específica, especial, dentro do propósito divino. Você não é ungido simplesmente para dizer, pai, eu sou o cara. Né? Eu sentei com xarope esses dias aqui, xarope mesmo. Eu vou dizer que é crente porque é xarope. Eu tenho os dons, pastor, eu faço a conta. O cara falou assim para mim, na minha frente, lá na minha sala, Deus me usa mesmo, Deus, eu sou o cara. Eu fiquei olhando assim para a cara dele e falei assim, tá bom. Ainda bem que minha mulher não está aqui. Como eu conheço minha mulher ia falar umas boas para ele. Eu ainda, pastor, dá uma segurada, né? Por quê? Porque, irmão, você só tem porque Deus permitiu que você tivesse. Agora, olha só. Quem foi ungido? Primeira coisa, o próprio Cristo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres, como ele diz, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4,18, ele disse isto. Tá? Depois, quem mais? Os apóstolos foram ungidos. Pedro era ungido de tal forma que as pessoas colocavam os doentes sob a sua sombra para que fossem curados. Lá em Atos capítulo 5, versículo 15 e 16 diz, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes que eram atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. Por quê? Porque os apóstolos também foram ungidos. E depois, quem mais foi ungido? Os crentes. Os crentes estão aqui? Então você foi ungido. Olha só o que Paulo fala no capítulo 1, versículo 21 de 2 Coríntios. Ora, é Deus que
que faz com que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele, guarda isto, nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha! Então, não foi só Jesus, não foi só os apóstolos, os crentes também. Por que ele te ungiu? Por que ele me ungiu? Para que nós tivéssemos a garantia, o penhor. Nós temos o Espírito Santo em nós. Vamos fazer uso desse Espírito Santo no nome de Jesus. Irmão, na volta de Jesus, se você não tiver o Espírito Santo, você não sobe. Porque o Espírito Santo é o quê? Garantia. É a minha garantia que eu estou assim com Deus, ó. Que eu tenho intimidade com Deus, porque quando eu tenho intimidade com Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu de verdade me esforço para ser um melhor crente. Eu me esforço para ser um crente santo. Eu me esforço para fazer o que Ele mandou fazer. Por quê? Porque eu estou no processo de Deus. Unção é algo natural que Deus tem disponível para todo aquele que crê e busca. Está disponível para todo filho de Deus. É um presente para vivermos uma vida o quê? Plena, vencendo o mundo, a carne e o diabo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E no mundo nós temos aflições. E como é que eu venço isto, igreja? Eu venço isto tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Para viver nesse mundo sem a unção do Espírito Santo é difícil. Você vai cair, você vai pecar, você vai duvidar, você não vai crer, não vai virar, não vai acontecer. Mas quando você tem o Espírito Santo, você crê, porque o Espírito Santo é que vai te fortalecer para você ser um crente de verdade, cheio de fé. Por isso, que lá no capítulo 12, eu amo esta passagem bíblica. Amo. Põe lá no telão, capítulo 12, a partir do verso 3. Nós vamos ler até o versículo 11. Olha lá, olha só. Olha que coisa linda. Não, Coríntios. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12. Olha só o que Paulo escreve para você e para mim. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Foi o que eu disse no início. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. E a outro, dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Para fechar o 11. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pega esse texto e joga no lixo. Vira as costas para ele. Não aceito ou o que está escrito aqui é real? Deus deu pelo mesmo Espírito vários dons à igreja. O que está faltando é você ir lá no cestão e falar, eu quero. E Deus vai te dar. Eu quero esse dom. Pode pedir. Ainda que muitas vezes Deus vai dar aquilo que você não quer, mas Ele vai te dar. Basta você buscar. Porque está claro. Deus, Ele deu
Primeiro, Jesus o Senhor, Ele deu diferentes tipos de ministérios, diferentes formas de atuação, não é? Diferente maneira do Espírito Santo atuar, mas Deus, Ele deu, está aí, para você e para mim. O que está faltando? Um crente, irmãos, que é salvo na pessoa de Jesus, ele tem o Espírito Santo, mas se ele não ativar, não ligar o poder de Deus na vida dele, não vai receber a unção nunca. Tem uma chavinha, você precisa ligar a chavinha. É mesmo, pastor? Onde está essa chavinha? Está em você. Qual que é a chavinha? Oração, jejum, leitura de Bíblia. É você participar, é você vivenciar o Evangelho no dia a dia. É você querer. Quando você quer, o Espírito Santo, ele escancar as portas para você ser cheio do Espírito Santo. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus vai te dar dons de línguas. Você vai interpretar. Deus vai te usar para ser o diferencial no meio da sua família, no meio da fábrica onde você trabalha, lá na faculdade, aonde você mora. Você será um diferencial, não porque você é branco, nem porque você é negro, mas porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos crer nisto. É por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses, ele diz: não apague o Espírito. Algumas igrejas por aí dizem: não, mas foi para o Velho Testamento, isso foi no Novo Testamento, no início da igreja. Não, é para hoje, é para agora, é para ontem, é para amanhã. O Espírito Santo está atuando. Eu preciso querer esta unção na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja só. Quando você tem esta unção, acontece algo tremendo, tá? Em linhas gerais, a unção é a presença espiritual invisível, mas real de Deus sobre a vida de uma pessoa, tá? Uma igreja, um povo sempre de forma suave e natural, como João descreve, né? Como o próprio João descreve. Agora veja só. Quando você tem uma vida cheia do Espírito Santo, você não se sente atraído pelo pecado. Olha só. A retidão passa a fazer parte do natural da sua vida. Você vai parar de enganar os outros. Sua mente é transformada. Você sente paz espiritual, mas pastor, eu estou passando uma luta. Pode passar luta, mas você vai ter paz espiritual. O seu eu morre. O seu eu morre. Você sente desapego às coisas materiais. Você passa a ter intimidade com o Pai. Você perde a vergonha das coisas espirituais. Você recebe o poder do Todo-Poderoso o quê? Para servir. Você passa a ter sede de Deus, quando você tem a unção de Deus na sua vida. Eu já contei aqui algumas vezes e serve de novo. Meu pai recebia um homem em casa, um homem de Deus. E eu já falei para vocês que nós dormíamos no chão da sala. Era 3 homens. A sala de dia era sala, de noite era quarto dos meninos. Todo mundo no chão. E esse irmão vinha para minha casa, na reunião, ele era do Paraná, e ele dormia com a gente lá, era o quarto. Aí imagina só, numa sala dormindo 3 homens e mais um. E o que mais chamava a nossa atenção era como ele orava. Era uma coisa impressionante. Irmão, eu nunca vi o jeito que ele orava. E a gente estava ali com ele, né? Antes de dormir. A gente orava com ele. A gente deixava ele orar porque eu e meus irmãos amava a forma dele orar. Aquele homem, que ele estava na reunião no Brás, o Espírito Santo falou para ele: volta para a tua cidade agora. Agora? Volta. Mas não acabou a reunião, volta agora. Quando ele chega lá embaixo, tinha um táxi. Falou: o senhor que pediu táxi? Eu? Não é o senhor que chama fulano? Sou eu mesmo. Tem um táxi para o senhor para te levar para a rodoviária. Ele viajou o dia todo. Quando chegou na cidade, a cidade desse tamanho do Paraná, eu não me lembro o nome da cidade, cidadezinha assim, ele chegou, as pessoas começaram a olhar para ele, ele falou: a pessoa está olhando diferente para mim. Quando ele entra na rua da igreja, ele vê uma multidão lá.
na porta da igreja. Aí vem o irmão dizer, sua esposa morreu. Grávida, último ano, teve uma complicação e morreu. Já estava no caixão, naquele tempo não tinha celular, o telefone era difícil, ele não ligaram, não conseguiram falar com ele, e simplesmente a mulher estava lá no caixão, sim, como se fosse aqui. E a igreja lá, os irmãos, estava todo mundo lá. Ele olhou assim e falou assim, Jesus, é a mulher que o Senhor me deu, eu preciso dela. Ela não pode morrer. Irmão, ele contando, vocês falam assim, esse irmão é doido. Mas quando você tem intimidade com Deus, é por aí. Não é assim, você que é casado, você não fala de uma forma natural com a sua mulher? Você não fala de uma forma natural com os seus filhos? Quando você está cheio do Espírito Santo, essa intimidade com Deus é assim, você conversa assim, como se estivesse conversando com alguém do seu lado. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, é Ele, mora em você. Ele falou, Deus, eu preciso da minha mulher, eu não posso ficar sem ela. O Senhor me mandou para cá. Aí ele pegou, virou assim para trás, todo mundo com aquela cara de choro também. Ele falou, eu gostaria de pedir que todos vocês saíssem da igreja. Todo mundo, por favor, saiam todos. O homem pediu, saiu todo mundo, foi lá e fechou a porta. Voltou, colocou a mão sobre ela e orou. Ela ressuscitou na hora. Irmão, eu vi a notícia do jornal, eu vi a revista que saiu na cidade, nós vimos isso não é conta da carochinha. A mulher ressuscitou, ele tirou ela do caixão, ela assim, né? O que está acontecendo? Aí ele abriu a porta. Quando ele abriu, todo mundo caiu de joelho. E ele falou, médico, cadê o médico dela? Está aqui, vem cá. Vê a criança. O médico foi lá, correu, buscou aquele trem que escuta, né? Botou, falou, não, a criança está morta ainda, então pera um pouquinho. Agora perde todo mundo. Jesus, agora ressuscita a criança. Acabou de orar, põe agora. A criança está de verdade. O coração está batendo. Eu vi essa criança, uma menininha. Eu vi essa irmã. Mas o que é isso? É intimidade com Deus. É intimidade com Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem intimidade com Deus. Agora, quando você tem unção, como diz aqui o texto, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha só, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Então vamos lá. Quando você tem essa unção, traz sobre a sua vida sabedoria. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Está vendo? Está se cumprindo o que Jesus tinha. Em mim vai ter também. Quando você é cheio do Espírito Santo, vai trazer sobre a sua vida entendimento espiritual. Efésios 7, versículo 8, a parte C. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então deixa eu dizer uma coisa, para de ser crente raso, crente vazio, crente que abre a boca e quando abre a boca não tem nada. Mas por quê? Porque você não tem entendimento espiritual, você não vem na oração, você não vem na escola bíblica, você não vem no culto de ensino, só vem domingão à noite. Se converta para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que te falta é entendimento. Entendimento a gente tem pela comunhão com os irmãos, leitura, juntos, congregar, glorificar, cantar, se alegrar. Isto é entendimento da parte de Deus. Nós temos muito crente raso, irmãos. Muito raso. E crente raso não vai para o céu. Crente que vai para o céu é crente cheio do Espírito Santo de Deus. Que mais? Quando você está cheio do Espírito Santo. Quando a gente fala de crente raso, a gente precisa, de verdade, parar de ser criança e crescer, ter entendimento de adulto para as coisas de Deus, sem perder a doçura e a simplicidade de uma criança.
Quando você tem o Espírito de Deus, você deixa de ser criança. Nós estamos com muito crente, muito bicudinho, muito nhenhenzinho, qualquer coisinha. Eu vou para uma outra igreja. Então, o irmão não deixou cantar, então eu não quero mais naquela igreja. Eu queria... Você queria o quê, irmão? Vai se converter, meu filho. Vai buscar Deus. Mas o irmão passou por mim e não me cumprimentou. E daí? Ué, seu compromisso é com o irmão ou com o Senhor Jesus? Para de bobeira, irmão. Se converte. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que está pronto para te encher do Espírito Santo. Eu vou ligar se o irmão não me cumprimentar. É problema dele. Eu procuro cumprimentar todo mundo. Agora, se o irmão não quiser me cumprimentar, problema do irmão. Eu não vou na igreja hoje, porque sabe como é que é? O pastor falou uma palavra lá, sabe? Parece que ele está sabendo do meu problema. Eu não sei do seu problema, agora o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe do seu problema. E ele vai me usar, vai usar alguém para te bater, para te colocar nas cordas, e você dá glória a Jesus, irmão. É bom você dar glória a Jesus. Porque é assim que a gente vai sendo, o barro vai sendo amassado, até que o barro fica bom. E quando o barro fica bom, aí Deus te usa. Agora veja só. Sabedoria de Deus, entendimento espiritual, tá? Tem um texto de Paulo que eu gosto muito, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Isso aqui está falando daquele dia. Hoje a gente não tem imaginação. Né? Eu vi esses dias um grande homem de Deus falando, mostrando lá o monte onde Jesus vai descer, e ali vai acontecer 3 coisas. Ele vai entrar por uma porta lá do templo que fecharam, porque falaram que eu vi essa porta fechada. Ele falou que vai acontecer isso. Eu fiquei pensando assim, mas como é que ele vai fazer isso, Jesus? Eu estava pensando, falei, meu Deus do céu, acho que até comentei isso esses dias aqui, que todo olho verá. Como é que é esse papo, gente? Todo olho verá, os irmãos lá do outro lado do mundo, né? Que essa hora lá, se aqui é 8 horas, lá é 8 horas da manhã, como é que é essa conversa? Aonde você estiver no mundo, você vê o sol, não vê? Você não vê a lua? Não é assim? Você vai ver a lua, você vê o sol, aonde você estiver no planeta Terra, com Jesus vai ser do mesmo jeito. Todo olho verá, louvado seja o nome. Mas se for de noite, não importa, vai ver. Se for de dia, vai ver. Agora, é isso aqui, Paulo fala que hoje o que a gente sente e vê é só um reflexo. Você não tem imaginação do que é a presença de Deus. Fechando, trará sobre a sua vida poder espiritual. A fim, Romanos 15. 18, 19, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. Está aqui, irmão. Isso aqui está escrito para você vivenciar, para você viver. Então, em nome de Jesus, quero te convidar, venha para a oração às terças-feiras à noite. E fale para os irmãos, irmão, coloque a mão sobre a minha cabeça que eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero os dons espirituais. Se você tem o tempo, vem orar às quintas-feiras, às 8 horas da manhã. E diga assim, irmã, em nome de Jesus, coloque as mãos sobre a minha cabeça que eu quero os dons espirituais que o pastor falou lá na ceia. Você vai receber. E por fim, o texto fala assim, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus passou isso. Então, quando eu tenho a unção de Deus, traz sobre a minha vida o que? Temor e santidade. Para quê? Para fluir de forma natural a adoração a Deus. Porque se eu não tiver temor e santidade, as músicas que nós cantamos aqui é a mesma coisa que cantar a música do Roberto Carlos. É a mesma coisa que cantar uma música secular. Mas quando eu tenho temor e santidade, o meu louvor é recebido no céu.
Lá no livro de Pedro está escrito: a ele seja honra, poder para sempre. Porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Se porte com temor, com tremor. Enquanto vocês estiverem aqui na terra, Deus quer obediência e santidade. Isto é temor. Meu amado, eu vim aqui hoje, nessa ceia do Senhor Jesus, para te dizer que nós precisamos de uma mudança de vida, de libertação. Nós precisamos ser confrontados, sermos transformados, né? Viver, absorver esta palavra e dizer: eu quero viver as boas novas do Espírito Santo na nossa vida. Eu não vejo a hora de fechar essas janelas. E nós vamos um dia de madrugada fazer um barulhão aqui para ver se os vizinhos escutam. Porque quando falar, não está passando, nós vamos fazer vigília aqui, mas vigília para orar, vigília para buscar poder do Espírito Santo. Você não vai precisar correr para cá nem para lá, vai ser aqui. Aqui Jesus vai batizar, vai dar dons espirituais. Nós vamos fazer vigília cheia do poder de Deus nesse lugar, para a glória dEle. Vamos retornar ao começo. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Pronto. Por quê? Porque Pedro falou uma palavra que a gente se esquece. Pedro falou assim, lá no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9, um versículo conhecido. Vocês, porém, vocês que é a igreja, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ó, já pensou? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você crê nisso? Baixa a cabeça, vamos orar a Deus.